E aqui, né? E aqui também. Bom dia. Ô, Natália, quem é esse que está nesse vídeo aí, hein? Nessa tela, hein? Natália. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí, Daniel, Natália. Bom dia, bom dia. Bom dia, graças a Deus. Meus queridos, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar, nós vamos ver concordância, porque é um probleminha que eu estou vendo na redação. Está mais lá na frente no nosso material, mas não tem problema não, tá? A gente vai trabalhando de acordo com a necessidade e eu sei que o próximo assunto nosso é conjunção, mas aí, como eu vi esse daqui, a gente vai ver logo, porque é um assunto que você precisa, não é só para vestibular, não é só para Enem, é nosso dia a dia mesmo. Mas para a redação é fundamental, tá? Concordância nominal, depois a gente vai ver logo a verbal, para a gente ir adiantando, tá bom? Bom, nós vamos começar. Eu falei que toda aula nossa a gente vai dar uma analisada em alguns pontos da redação, né? Até vocês ficarem fera mesmo. E aí eu peguei essa aqui, que eu nem esqueci de pegar o título, pegar o nome, peguei lá por acaso, que quando já tinha terminado a aula, de preparar nosso material, aí eu lembrei dessa de redação, aí fui lá e peguei, já era tarde. Mas só para a gente continuar batendo na estrutura dos parágrafos, tá? Então, na estrutura tanto do parágrafo de introdução, quanto no desenvolvimento, para vocês irem na hora que for escrever e fazendo isso aí, analisando o meu parágrafo, está dentro da estrutura que o Enem exige, não sou eu que exijo isso, né? Aquilo que o Enem observa, aquilo que a gente vê que precisa ter um texto dissertativo argumentativo. E a estrutura é uma estrutura diferente, então nós precisamos bater nisso. Então, aqui nós temos novamente a introdução, que nós já falamos na semana passada, né? Aqui o primeiro ponto, aqui o autor começa com uma frase, né? A contextualização do tema sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, está vendo? Ele pegou um que eu nunca vejo. Todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Está vendo? A mesma ideia da Constituição, em vez de ele usar a Constituição, ele usou
a perspectiva de São Tomás de Aquino, tá? Então, a contextualização do tema. Por que a gente sabe? Porque o problema aqui era lá nos surdos, né? A falta de acessibilidade, não me lembro exatamente qual era o tema, mas era a dificuldade que os surdos têm no contexto escolar, né? Então, está aqui a contextualização, depois ele discorda, que você não é obrigado a discordar. Se a coisa é aqui ruim, se aqui a coisa é ruim, então aqui você não discorda, não vai ser oposição. Então, se ele dissesse, sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, nenhum indivíduo tem direito e nem deveres, então, aí, se ele dissesse isso, aí você usaria paralelo a isso, percebe-se que no Brasil, viu? Então, se a coisa é ruim aqui, você vai colocar aqui, paralelo não, semelhante, não paralelo, semelhante a isso, análogo a isso, porque aí você vai estar de acordo com uma coisa, está de acordo com a outra. Como aqui a coisa é boa, e aqui no Brasil nós não temos essa coisa boa, então é por isso que ele usou um conectivo de oposição. No entanto, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Está vendo? Então, aqui ele contextualizou o tema, aqui ele problematizou, viu? Ele não jogou logo assim. Então, ele foi falando da dificuldade que os surdos têm no Brasil, né? Na formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Então, a parte azul, contextualização do tema, você usa um filme, usa uma música, usa um autor, usa um contexto histórico, uma retrospectiva histórica, né? Depois você problematizou, colocou a temática aqui dentro, no segundo parágrafo. No terceiro, ele usa um conectivo, né, para recomeçar agora. Então, está aí o conectivo nesse contexto. Torna-se evidente a carência da estrutura especializada no acompanhamento desse público, que é um argumento, bem como a compreensão deturpada da função social desse. Então, são os dois argumentos que ele vai usar. O primeiro é falta de estrutura, né, que seria a escola, profissionais, para dar suporte a esse público, e o segundo é a forma enganosa de como a sociedade vê essas pessoas com essa deficiência. Então, essa é a tese dele, né? Os dois argumentos que ele vai usar é essa: falta de estrutura especializada e falta de compreensão da sociedade. Então, agora, no outro parágrafo, o parágrafo de desenvolvimento, a mesma coisa, ó, ele dividiu em 3 partes. Uma, ele começa novamente com o autor, depois ele vai explicar ou contextualizar aqui, de acordo com o que ele disse, do autor, depois ele vai argumentar fortemente a tese dele, que é a falta de estrutura para dar suporte a esse povo aí. Então, o filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Então, ele afirma, novamente, que o ser humano deve ser tratado com respeito, né? Ele tem direitos, e esse direito deve ser trabalhado, né? Ele deve ter esse direito. E deve ser considerado, ou seja, deve receber o suporte por parte do Estado. Então, agora ele coloca, ó, nessa lógica, tá vendo? Lá ele tinha colocado, no entanto, o Brasil não dá. Aqui não, ele colocou, ó, nessa lógica, porque é isso que eu quero que vocês vejam também. O conectivo tem de estar de acordo com aquilo que você vai falar. Às vezes a pessoa coloca, nesse contexto que não tem nada a ver esse conectivo.
como é que usa também? Sendo assim, que também não tem nada a ver. Então, é isso que você tem que ver o que você vai colocar. Nessa lógica, é notável, em que lógica? Que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito. Então, o homem, nós, né, por sermos gente, nós temos o direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Então, nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não... Agora, por que não cumpre? Está vendo? Aí ele vai explicar, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com qualidade devida, o que caracteriza um desrespeito descomunal a esse público. Está vendo? Então, ele fala que a dignidade humana já te dá o direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. E aqui ele disse que o Estado, né, que é o poder público, não cumpre com o papel dele. Por que não cumpre? Porque não proporciona o acesso à educação com qualidade. E o que caracteriza como desrespeito a esse público, né? Aí ele vai continuar fundamentando, agora ele vai dizer como que está a lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino, não foi isso que ele falou lá? Que falta estrutura, despreparo na rede de ensino no que tange à inclusão dessa demanda, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua inserção no mercado de trabalho. Está vendo? Então, ele pega um filósofo para introduzir a tese dele, que é carência de estrutura especializada. Então, ele pega um filósofo, ele explica por que aqui no Brasil não existe isso que o filósofo fala, porque não proporciona ao surdo acesso à educação, que é a nossa problemática, e depois ele fundamenta por que ele está dizendo isso. Então, ele fala aqui, o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão deles, né? E aí a consequência disso é que eles terem dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Tá vendo? Como o parágrafo fica bem estruturadinho, fácil de você entender, não precisa ficar relendo, nem fica reexplicando. É isso que vocês têm que fazer. Aí, além disso, então, o outro argumento dele é a compreensão deturpada da função social dele. A maioria das pessoas acham, inclusive a própria família, né? A pessoa é surda, ela não tem nada para fazer. Tem que ficar dentro de casa e pronto, ela não vai servir para nada. Agora, graças a Deus, a gente está vendo que essa ideia está mudando, mas é bem recente. É porque não era desse jeito. Então, a pessoa com uma deficiência, ela era fadada ao esquecimento. Ela não tinha, não teria utilidade para nada. Então, os pais não ensinavam nada, o pai não colocava na escola, a sociedade também não fazia nada, porque acreditava, né, que eles não tinham valor nenhum. Então, isso que é a compreensão deturpada. Aí ele disse, além disso, outra dificuldade enfrentada pelos surdos para alcançar a formação educativa se dá pela falta de apoio enfrentada por muitos no âmbito familiar. Então, tá vendo? Eles não têm apoio dentro da família, causada pela ignorância quanto às leis protetoras dos direitos dos deficientes, que gera uma letargia social nesse aspecto. Então, a outra dificuldade dele é enfrentada dentro da própria formação deles, dentro da própria família. A família não sabe que eles têm direito
então eles ficam ali, como eu disse a vocês, abandonados, né? A Deus dará. Então, esse desconhecimento que as famílias não têm, né, dos direitos que ele tem, então, esse desconhecimento produz na sociedade concepções errôneas a respeito do papel social do portador de deficiência, tá vendo? Então, ele fala que a dificuldade do menino já começa em casa, porque a família não se preocupa com a formação deles, a formação educativa. Então, por esse desconhecimento, ela produz na sociedade concepções erradas a respeito do papel social do portador de deficiência, como consequência do descumprimento dos deveres constitucionais do Estado. As famílias, acomodadas pela pouca instrução, alimentam a falsa ideia de que o deficiente auditivo não tem contribuição significante para a sociedade, o que o afasta da escolaridade e neutraliza a relevância que possui. Está vendo? Então, a família, ela mesma, dá à sociedade essa ideia de que o deficiente não serve para nada, que ele não contribui para nada. E aí ele vai neutralizar a relevância que ele tem, ou seja, vai tirar dele ou não vai deixar que as pessoas vejam o direito ou o valor que ele tem na sociedade. Hoje, se a gente olhar também, onde a gente vê mais surdo, é como fundo de caixa em supermercado, né? A maioria é isso daí. A maioria se observa que é isso. Então, ainda está faltando realmente se trabalhar esse outro lado, né? Outros valores que o surdo, que o deficiente auditivo tem. Então, nós chamamos de deficiente auditivo, que o assunto aqui era esse. Mas, então, o primeiro argumento, a falta de estrutura. Então, ele fundamentou muito bem. Segundo, o equívoco que as pessoas têm em relação ao papel social desse surdo. E aí ele argumenta dizendo que isso já vem da própria família, né? E aqui a conclusão que nós vamos falar rápido, porque eu vou trabalhar com vocês, sinalizando direitinho cada parte dela, mas rapidinho, só para a gente ver, né? Logo, aí o conectivo, aí você vai colocar o que você quiser, logo, sendo assim, dessa forma, portanto, logo é uma conjunção conclusiva, né? Logo, portanto, é necessário que o Ministério da Educação, gente, com letra maiúscula, eu estou vendo gente até escrevendo no Brasil com letra minúscula. Ó, Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a este maiores chances de inserir no mercado, de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. Agora, como? Né? Com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, aqui ele fundamentou, ele deu uma proposta para o primeiro argumento, que é falta, lá ele fala falta de estrutura. Então, ele aqui está pedindo profissionais especializados, está vendo? Para formar adequadamente esses indivíduos. Ó, esse pronome aqui também não seria este, não, seria esse, tá? Mas acho que a redação estava boa. Então, ó, proporcione a esses, que ele já colocou surdo aqui, então ele está retomando, então seria esse. E aqui ele colocou certinho, desse, tá vendo? Agora, então, o primeiro está aqui. É imprescindível ainda, olha a palavrinha ainda, que é costurando, que é o conectivo, né? Que as famílias desses deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a esse grupo, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada, para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido
e, assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Também acho que tem muito essa aí, mas tudo bem, acho que poderia ter evitado isso aí. Se fosse eu, não teria dado o meu, não. Tinha visto esse monte de... Esse aí, mas está bem estruturado, né? Então, você vê que alguns probleminhas, eles até passam por cima quando a estrutura está boa. Por isso que eu peço a vocês, vamos cuidar da estrutura. Viu? Então, no primeiro parágrafo, ele apresentou uma proposta bem destrinchada para o problema da falta de estrutura, e o segundo, ele vai fundamentar e vai apresentar a proposta para o segundo problema, que é o equívoco, né, em relação à função social dele. Então, é que as famílias desses deficientes, ele não culpou a família, falou que o problema começa com a família. Então, a família desses deficientes exijam do poder público a concretização dos princípios constitucionais, que é o quê? Todos têm direito e têm de ser respeitados, né? De proteção por meio de quê? Do aprofundamento no conhecimento das leis, porque vocês viram que falou que é pela ignorância que eles não sabem dos direitos que os deficientes têm. Então, aqui, ó, aprofundamento no conhecimento das leis que protegem esse pessoal. Para quê? Para que, a partir desse conhecimento, o empenho seja fortalecido e aí eles recebam o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição na sociedade. Viu? Então, ele fala que a família, por falta de conhecimento, já não coloca o menino na escola. E aí acaba inserindo na sociedade a ideia errônea de que eles não prestam para nada. Não tem utilidade. Aí eles acabam ficando lá. Então, se eles tiverem conhecimento da lei, eles vão buscar o acompanhamento necessário e vão formar esse menino direito e ele vai poder contribuir. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês façam. Que você pense direitinho, que você planeje. Gente, uma redação tem que ser muito planejada, mas depois, por isso que vocês têm de ir treinando agora, porque se você for treinando agora, quando chegar lá na hora, você já está, tchau, né? Só começar e pronto. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar da conclusão direitinho, mas sempre eu vou trazendo uma redação para vocês. Sempre, sempre. Vão enjoar, porque nós vamos sempre falando. Mas eu vou procurar um tema também para a gente debater, tá? Bom, agora nós vamos falar de gramática. Então, nós vamos falar de concordância nominal. Tá. Então, o que é concordância nominal? Ah, sim, deixa eu perguntar. Vocês receberam o material que eu mandei sobre acho que colocação pronominal? Vocês receberam? Daniel, Natália, Alicia. Ô, Alicia, você ontem me mandou um recadinho que você não está conseguindo entrar lá no e-mail, né? E aí, você deu jeito ou não? Alicia? Fala para mim aí, Alicia. Você conseguiu entrar lá no e-mail? Ela falou que não consegue. Não consegue? Menina, eu tenho de aprender, eu vou hoje tentar aprender, para sabe o quê? Não sei. Às vezes eu me atraso, eu falei com a Natália, né? Eu tenho de terminar de corrigir as redações, mas eu vou pegar isso, acho que é quarta-feira. Então, hoje à noite eu já vou começar a corrigir as redações que estão comigo. Porque, assim, eu fiquei apertada, porque tem coisas que para vocês é no segundo, né? Com referência à tecnologia. Eu não, eu demoro, porque eu ainda não domino essa parte que vocês dominam com tanta facilidade. Então, hoje eu vou pedir ao Murilo, meu neto, para me ajudar, para eu colocar o WhatsApp aqui no meu computador, que aí eu mando lá para aquele grupo do terceiro ano, tá bom?
porque eu estou mandando material por aquele, pelo nosso e-mail lá, né? Mas se está com dificuldade, hoje eu vou fazer, tá bom? Vou pedir o Murilo para colocar aqui, que eu sei que vai facilitar a vida de vocês, até a minha, né? Que aí eu termino o material já e mando para vocês. A não ser que a turma também criasse um outro e-mail para ajudar na lista, mas eu vou tentar isso aqui pelo WhatsApp. Se não conseguir ainda, aí a gente vê outra forma, tá? Então, vamos ver o que é concordância nominal. Gente, concordância nominal é a concordância do adjetivo com o substantivo. Então, não entra verbo aqui, só entra nome. Aí, regra geral, você já sabe, quando eu falo o alto IP cobre-se de flores amarelas. Amarelas, concordando com flores. Né? Você fala, os meninos negros participarão do campeonato. Os meninos brancos participarão da Olimpíada. Então, tá vendo? Então, nós vamos meninos negros, meninos brancos, mulheres bonitas, mulheres feias, homens robustos, mulheres magrelas. Então, a gente concorda o substantivo com o adjetivo com o substantivo. Então, não precisa nem falar nada. A mesma coisa o artigo, né? O alto. Então, os meninos. Às vezes a gente correndo fala, os meninos saíram, os meninos, mas a gente sabe que está errado, né? Então, o artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral, vão concordar com o substantivo. Bom, então vamos começar lá nos casos especiais. O adjetivo, ele se refere a vários substantivos, tá vendo? Então, você tem um adjetivo, por exemplo, você tem um adjetivo belo, mas você tem dois substantivos. Vamos pegar do mesmo gênero. Você tem o substantivo boné e tem o substantivo anel. Então, você tem boné e anel, dois substantivos do mesmo gênero, masculino. E você tem o adjetivo belo. Então, o que vai acontecer? Há duas possibilidades se esse adjetivo belo vier depois da palavra boné e anel, tá vendo? Se ele vier depois, você pode fazer o quê? Você pode concordar com o plural, né? Ou vai ficar no singular, concordando com o mais próximo. O governador recebeu o ministro e o secretário, por que não está aqui? Recebeu o ministro e o secretário espanhol, tá vendo? Ministro e secretário, dois substantivos, como se fosse boné e anel. Espanhol. Quando eu coloquei espanhol, eu concordei com secretário, mas eu poderia ter colocado espanhóis concordando com os dois. Então, eu poderia falar boné e anel. Belo concordando com anel, ou belos concordando com os dois. A qualidade, a característica é para os dois. Mesmo quando eu coloco aqui no singular, eu estou colocando que os dois são espanhóis, certo? Mas quem entende de gramática, assim, um pouquinho, né? Vai ver que está no singular por opção do rapaz, da pessoa que escreveu. Ele poderia ter colocado espanhol ou espanhóis. Isso por quê? Porque o adjetivo veio depois dos dois substantivos. Mas se... Deixa eu olhar aqui. Tá. Se forem de gêneros diferentes. Claro, isso aí eu vou falar, mas vocês já sabem. A mesma coisa. Vai concordar com o mais próximo ou não vai poder ir para o masculino. Porque aqui, olha só, se eu colocasse, o governador recebeu a ministra e a secretária espanhola ou espanholas, não é? Claro, ou vai ficar no singular ou vai para o gênero dos dois substantivos. Mas se for masculino, um masculino ou outro feminino,
a gente também sabe que quem prevalece é o masculino. Eu falo que a gramática foi feita por homem, né? Lá no início, então ele pode ter 1000 mulheres e um homem. Nós vamos ser obrigados a jogar no masculino plural, né? Mas então, quando o adjetivo estiver depois do substantivo, a mesma coisa, forem gêneros diferentes, você vai jogar os dois para o masculino, né? Ou, desculpa, o adjetivo vai para o masculino, concordando com os dois, ou vai concordar com o mais próximo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque, às vezes, por que essa gramática traz assim? Porque o aluno pode ficar confuso. São gêneros diferentes, mas a gente já sabe, quando há gêneros diferentes, o que prevalece é o masculino. Então, ele apresentou argumento e razão justos, concordando com os dois. Ele apresentou argumento e razão justa, concordando com o mais próximo, mais justa está se referindo ao argumento também. Ele apresentou razão e argumento justo, concordando com o mais próximo. Então, ó, revisando. Quando o adjetivo vier depois dos substantivos, nós vamos concordar com o mais próximo ou com os dois ao mesmo tempo, tá? Agora, se ele vier antes, olha, concordará com o mais próximo se funcionar como adjunta de nominal. Aí você vai falar para mim, tá, e se não for adjunta de nominal, vai ser o quê? Predicativo, que a gente vai ver lá na frente, acho que é o terceiro slide daqui para lá, aí eu vou te explicar direitinho isso aqui. Mas então, quando que ele é adjunta de nominal? Quando ele está antes de um verbo, quando está próximo a um verbo de ação. Se o verbo for de ligação, é predicativo. Se for verbo de ação, aí é adjunto. Então, ó, o adjetivo, ele veio antes do substantivo. Antes dos substantivos. Deixa eu destacar isso aqui para facilitar para vocês. Ó, tá vendo? Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Desrespeito, substantivo, ingratidão, substantivo. Como ele veio antes, ele só pode concordar com o mais próximo. Recebestes péssima nota e conceito. Péssima, concordando com nota. Tá vendo? O conceito está depois. Eu não posso falar péssimos, nota e conceito, nem tamanhos, desrespeito e gratidão. Não. Se ele veio antes, concorda apenas com o mais próximo. Recebestes péssimo conceito e nota. Viu? Então, revisando. Se o adjetivo vier depois dos substantivos, ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com os dois. Tá? Se ele vier antes, ele só concorda com o mais próximo. Agora, gente, uma vez eu já vi uma questão no vestibular que era assim, olha, comprei... Vou falar uma besteira aqui, mas foi nesse sentido. Comprei leitão e manga maduros. Estava assim. Então, ele pedia para você assinalar a alternativa em que a concordância estava errada, ou seja, não poderia ter aquela concordância. Então, aí você não poderia, comprei leitão e manga maduros. Você não poderia concordar com os dois. Leitão e manga maduros. Você só poderia colocar leitão e manga madura. Agora, fala para mim aí, Natália, Isabela, Alice, fala para mim, por que eu não poderia colocar maduros aí? Eu posso falar, comprei caqui e manga madura ou maduros? Eu posso. Mas por que eu não posso falar leitão e manga maduro? Vai lá, fala para mim rapidinho, para a gente não perder tempo. Fala. Natália, chuta aí, Natália. Isabela. Estão com medo? Natália, fala para mim. Pode estar errado, mas você vai falar. Por que eu não posso falar leitão
e manga maduros. Eu penso que é porque esse adjetivo é só para manga. Não tem como falar leitão maduro. Isso aí, Natália, muito bem, tá vendo? Mas só que na hora lá a gente fica numa besteira, talvez a gente nem enxerga isso daí, não é? Então, igual se eu falar assim, ó, comprei pão e limão maduros. Eu não poderia falar, porque pão não amadurece. Isso aí. Então, tem que ter esse cuidadinho, tá? Porque eles gostam de dar essa pegadinha. Então, só revisando, se vier, né, aqui antes dele, eu não posso concordar com os dois, só posso concordar com o mais próximo. Agora, concordância com o substantivo, quando se refere à pessoa, você aí é obrigado pela gramática, certo? Você tem de concordar com os dois. Por que é gramática? Mesmo o adjetivo estando antes. Por quê? Porque, segundo a gramática, quando a gente concorda só com o mais próximo, parece que está enfatizando esse, menosprezando esse. Então, é por isso que você concorda com os dois quando se refere à pessoa, né? Os belos Antônio e suas irmãs chegaram logo. As antipáticas Josefina e Catarina já se foram. Então, não poderia concordar com o mais próximo, porque se eu falasse o belo Antônio e suas irmãs, parece que a beleza não estaria estendida às irmãs. A antipática Josefina e Catarina, parecia que somente a Josefina seria antipática. Então, a gramática diz que quando você se referir a pessoas, você joga a concordância sempre com os dois, nunca com o mais próximo. Então, para fixar na sua cabecinha, o adjetivo vindo depois dos substantivos, ele concorda com o mais próximo ou com os dois. Se ele vier antes do substantivo, apenas com o mais próximo. Se for gente, concorda com os dois. Aí agora o adjetivo como predicativo. Voltando, a gente falou que o predicativo é quando tiver um verbo de ligação. Nós também não falaríamos diferente. A cidade estava calada. A gente não falaria diferente disso. Não é? Calada, predicativo, concordando com cidade. Agora, sendo sujeito composto e constituído por substantivo de gêneros diferentes, masculino e feminino, o predicativo concordará no masculino plural, tá vendo? Então, ó, a gente viu que se eu falasse comprei limão e manga estragada, ou limão e manga estragados, está correto. Por quê? Porque comprar é verbo de ação. Comprei, viu? Comi queijo e pão delicioso ou deliciosos. Certinho. Agora, porque comer é ação. Agora, o garoto e a menina avançaram cautelosos. Aqui, ó, é um predicativo do objeto, né? Avançaram, estavam cautelosos. Também nós falaríamos de forma diferente. O garoto e a menina avançaram cautelosa, não teria sentido. Então, eu falo que tem umas coisas que a gente já fala naturalmente e nós falamos correto. Tá? Então, isso daí. Então, poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo se vier antes. Você viu? A gente disse que, como adjunto adverbial, se vier antes, sempre vai concordar apenas com o mais próximo, a não ser que seja gente. Então, belo boné e calça, bela calça e boné, só poderia ser assim. Agora, belas meninas e meninos, não poderia. Tem que ser belos meninos e meninas e meninos, para concordar com os dois. Agora, aqui não. Permaneceram fechados a porta e o portão. Por quê? Porque fechado é predicativo. Ó. Permaneceram fechados a porta e o portão. Ou seja, a porta e o portão permaneceram fechados. Tá vendo? É a lógica, né? Permaneceram fechada a porta e o portão. Agora aqui, concordou com o mais próximo. Permaneceram fechado o portão e a porta. Então, por que que pode? Porque é predicativo, verbo é de ligação. Permanecer, ser, estar, ficar, permanecer, parecer, né?
Então, quando ele vier como predicativo, você pode concordar com o mais próximo. Chegou, como é que é? Chegará à vitória o ministro e sua comitiva, ou chegarão à vitória o ministro e sua comitiva. Tá vendo? Se na redação você usar uma expressão nesse tipo, ou, sei lá, qualquer coisa. Então, se for predicativo, pode concordar com o mais próximo. Se não for, aí não pode. Tem que ser com os dois ao mesmo tempo. Agora, desculpa. Se for predicativo, você pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Bom, dois ou mais numerais quando eles vêm antes do substantivo. Aí também você não erra, porque você pode falar: reuniram-se os moradores do primeiro e sexto andar, ou reuniram-se os moradores do primeiro e sexto andares. Então, os alunos da primeira e segunda série, ou os alunos da primeira e segunda séries. Tá vendo? Você tanto pode jogar ficar no singular, quanto pode ir para o plural. Isso porque o numeral veio antes do substantivo. Agora, se ele vier depois, reuniram-se os moradores dos andares primeiro e sexto. Tá vendo? Dois ou mais numerais que vêm depois do posposto, né? Depois do substantivo. O substantivo é andar, então o andar vai para plural. Então, eu poderia falar: os alunos das séries primeira e segunda. Tá? Mas nunca a gente fala desse jeito, bom, só se aparecer lá no vestibular, né? Então, voltando, se o numeral vier antes do substantivo, você tem duas hipóteses, né? Você pode falar primeira e segunda série, ou primeira e segunda séries. Agora, se ele vier antes, séries, primeira e sexta, ou séries, primeira e segunda. Andares, capítulos, primeiro e segundo, ou primeiro e segundo capítulo. Tá bom? Bom, até aí, tudo bem? Então, agora vamos às palavras, né? Casos especiais, totalmente. Menos e alerta. Já vou falar que essas palavras são invariáveis. Então, ninguém vai falar menos, não vamos nem perder tempo com isso. Havia menos alunos na sala, havia menos alunas. Os vizinhos estavam alerta para impedir a violência. Os policiais ficaram alerta e não alertos. Tá bom? Então, não vamos nem parar nisso aqui. Palavra invariável e pronto. Agora, tá. Então, vamos agora rapidinho aqui numa atividade. Bom, pode tratar de ir pensando aí, para não demorar. Alice, Isabela, Natália, eu sei que tem quantos participantes? Gente, 5 alunos só, pelo amor, tá bom, vocês passam para o vestibular. Pronto. Noites pesadas, cheiros e calores amontoados. Bom, amontoados aí pode estar concordando com calores, porque está no plural já, ou com os dois, né? Então, vamos ver. Aponte a opção em que, substituídos o substantivo destacado acima, ficaria incorreta a concordância de amontoado. Então, eu poderia falar, vamos lá, devagarinho, você vai ver se está certo ou está errado. Odores e brisas amontoadas. Brisas e odores amontoadas. Nuvens e brisas amontoadas. Nuvens e morros amontoados. Morros e nuvens amontoados. Onde é que há um erro aqui? B? Letra I. É B de bola, né? Você falou? Sim. Isso aí. Deveria ser brisas e odores amontoados, né?
Tá vendo? Porque, ou, se eu colocasse amontoado, poderia dizer que estava concordando com odores, ou com os dois. Muito bem, letra B. Aqui, a gente nem precisa ler esse texto todo, é uma questão de vestibular, mas vou pegar só um pedacinho. Ó. Nunca usei nenhum software específico para portadores de deficiência, pois, mesmo com uma lesão no nível muito alto, que me classifica como tetraplégica, isso aqui foi numa entrevista, tá vendo? A pessoa falando, né? Nunca usei nenhum software específico para portadores de deficiência, pois mesmo com uma lesão no nível muito alto, que me classifica como tetraplégica, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos, explica por e-mail. Tá vendo? Então, a pessoa falou por e-mail a alguém. Aí, depois ele vai falando mais da vida dele aí. Agora, no fragmento, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos. O ajuste da flexão em preservados se explica por um processo de concordância com braços, concordância nominal com braços, concordância verbal com movimentos, concordância nominal com movimentos, concordância verbal com braços, mãos e dedos, concordância nominal com dedos. Qual é a alternativa? C. C. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos entre parênteses. Só um, ó, porque a gente sabe que quando vem depois eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Mas uma das alternativas aqui não poderia concordar com os dois, apenas com um. Então, cabelo e pupila, negros ou negras, cabelo e corpo, monstruoso ou monstruosos, calma e serenidade, invejável ou invejáveis, dentes e garras, afiados ou afiadas, galhos e tronco, seco ou secos. Qual a alternativa que só cabe uma das palavras? A. Ah, muito bem. Cabelos e pupila negros, concordando com os dois, ou apenas negra, porque pupila está no singular, né? Isso aí. Assinale a alternativa em que ocorre erro de concordância. Essa aqui, ó, está bem puxadinha. Ó, é da Fundação Getúlio Vargas, né? Assinale a alternativa. Há erro, hein? Entre um... Eu vou ler bem devagarinho, porque isso aqui é o que eu vejo na redação. Entre um copo de cerveja e outro, foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução. Entre um copo de cerveja e outro, foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução. B. A maioria dos alunos chegou às 13 horas. C. Não se a maioria dos alunos chegou às 13 horas. C. Não se sabem os motivos que levaram Chico Leitão a esses diatrizes. Não se sabem os motivos que levaram Chico Leitão a essas diatrizes. A entrada dos bois nos currais atrapalhou a contagem. E chegaram de Brasília os ajudantes para fazer a faxina no consultório. Qual será que tem um erro? Vou falar. Ó, porque esse problema aqui acontece na redação. O cara vai estendendo, aí ele se esquece da concordância. Ó, essa tá certa, eu poderia falar chegou concordando com uma... Daqui é concordância verbal, tá? Mas poderia concordar com maioria ou com aluno. Então, chegou ou chegaram. Aí não se sabem os motivos, tá certo. A entrada dos bois atrapalhou, concordando com a entrada. Chegaram, então, ajudantes, tá certo. Agora, ó, entre um copo de cerveja e outro foi considerado... O que foi considerado? Olha bem,
a possibilidade de eclodir uma revolução. Foi considerado? Não. Foi considerada a possibilidade, tá vendo? Então, porque às vezes a palavra está longe, aí a gente esquece de fazer a concordância. Ela está errada porque deveria ser, foi considerada a possibilidade de eclodir uma revolução. Meus amores, nosso tempo já até passaram 3 minutos, próxima hora a gente termina isso aqui, tá bom? E aí eu vou tentar, vou tentar criar um WhatsApp, viu, Alicia, para você poder receber também. Alguma pergunta? Não. Então tá. Então hoje à noite eu vou corrigir. Tá? Natália, você que tem redação comigo? Eu acho que não, eu vou te mandar ainda. Então tá bom. Cadê? Todo mundo aí? Deixa eu ver, só 5 mesmo, tem jeito não. Se bem que eu só estou vendo Natália, Alice, Isabela, eu sei que tem menino. Então, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tá bom? Qualquer coisa, manda um recadinho pelo WhatsApp. Tchau. Eu não vou sair porque agora vai vir outra turma, nessa mesma, terceiro ano, nessa mesma sala.
Ô, ô Murilo, ô Murilo. Não, mas não vou mais só que eu tenho que fazer isso.